Vamos determinar o campo magnético de uma linha de transmissão de placas paralelas. E depois a gente vai fazer algumas observações a respeito da lei de Ampère e da lei de Gauss. Vamos lá. Uma linha de transmissão, de modo geral, ela é utilizada para ligar uma fonte de sinais a uma carga com uma certa impedância Z. Num esquema elétrico, ele seria algo como isso aqui, onde a linha de transmissão ela é representada por essas duas linhas paralelas. E nessas linhas, a corrente flui em sentidos opostos. A linha de transmissão de placas paralelas ela é formada por placas idênticas de uma certa largura H e uma separação D, que é preenchida por algum dielétrico. O dielétrico usado, na maioria dos casos, ela é composta de múltiplas folhas de algum polímero ou chapas finas de acrílico ou policarbonato. Aqui em nossos cálculos, a gente vai supor que é algum desses materiais ou qualquer outro não mencionado, onde o material não tenha propriedades magnéticas. E a gente vai determinar o campo B dessa linha de transmissão. Bom, o que a gente sabe? Pela lei de Biot-Savart, o campo magnético entre as placas ele vai ser paralelo às placas e perpendicular à densidade de corrente. Ainda por essa lei, a gente tem que o campo magnético nas extremidades ele vai ser ali um pouco disperso. As linhas se abrem um pouquinho nas extremidades. E fora das placas, o campo magnético ele é muito menos intenso que o campo no interior. A gente vai resolver o caso idealizado e vamos assumir que o campo magnético existe apenas entre as placas e ele é uniforme nessa região. E o campo magnético externo ele é nulo. Então a gente só vai ter esse campo magnético entre as placas. E então, repetindo, o dielétrico entre as placas ele não tem propriedades magnéticas. Logo, sua permeabilidade magnética relativa, o μr, esse μr é igual ao do vácuo, μr igual a 1. E dessa forma, o problema pode ser tratado como se todo o meio externo às placas fosse o vácuo. Em suma, vamos usar a lei de Ampère para o vácuo e assumir que o campo B existe apenas entre as placas e ele é uniforme nessa região. E uma outra coisa que a gente vai estar supondo é que a densidade de correntes ele é uniforme na seção das placas. Ou seja, o J ele vai estar distribuído de modo uniforme na seção transversal dessas placas. A gente tem a lei de Ampère para o vácuo, que é essa aqui. E vamos tomar então que o campo magnético é ao longo do eixo X. Para o contorno da integral, vamos usar um contorno retangular com os lados paralelos e perpendicular ao campo, como dessa figura aqui. Agora, com um contorno como esse aqui, que pega a parte externa das placas, o traçado do contorno nessa região externa ele pode ser qualquer jeito, pois o campo magnético ele é nulo em toda essa região, e a contribuição para a integral vai ser zero. Assim, a gente vai ter que a integral de linha no contorno fechado vai dar bxh, e a corrente interna, que é o fluxo da densidade de corrente na superfície definida pelo contorno, essa corrente vai ser I. Substituindo na equação da lei, a gente obtém μ0I sobre H. Escrevendo o resultado de modo completo, a gente tem o campo ao longo do X com intensidade μ0I sobre H. Vamos usar esse exercício aqui para fazer algumas observações a respeito da lei de Ampère e a lei de Gauss. A lei de Ampère no vácuo é essa aqui. Veja que o campo B que aparece nessa integral ela é devido a todas as correntes que estão presentes. Agora, a corrente I que aparece aí no segundo membro da equação é o fluxo de J na superfície definida pelo contorno. E isso a gente chama de corrente interna. Para fazer o cálculo, a gente assume inicialmente a existência de um campo B, com uma orientação bem definida. Quando a gente faz os cálculos usando essa lei, a gente entende que esse campo é devido a todas as correntes presentes. Logo, esse resultado que nós obtivemos, que é o μ0I sobre H, ele é devido à corrente nas duas placas. Uma outra coisa é que o contorno de integração gama ele pode ser de qualquer geometria. A gente simplesmente escolhe o retangular com um lado paralelo e o outro perpendicular ao campo, apenas para facilitar os cálculos. Pois a gente sabe de antemão que o campo é paralelo às placas e perpendicular à densidade de corrente. É tudo simplesmente para facilitar o cálculo.
Agora, o lado maior desse contorno retangular de integração, ele pode ser também menor que a largura da placa, a largura h. Nesse caso, a integral de linha vai ser o bx vezes L, e a corrente interna, que é a corrente dentro dessa área sombreada mostrada na figura, essa corrente vai ser I sobre H, que é quantos amperes a gente tem por unidade de largura da placa, esse I vezes H vezes L. E com isso a gente obtém o mesmo resultado, μ0I sobre H. Naturalmente, o contorno de integração ele pode envolver a placa inferior. E com isso a gente obtém novamente o resultado μ0I sobre H, que é o campo devido à corrente nas duas placas. Agora, tudo isso se assemelha muito com o que a gente tem na lei de Gauss. A lei de Gauss na forma integral é dada por isso aqui. E o campo E que aparece nessa equação, ele é devido a todas as cargas presentes. E a carga Q, que aparece no segundo membro, é a carga que está dentro da superfície fechada escolhida, ou seja, é a carga interna à superfície fechada. Vamos lembrar o caso do capacitor ideal, que para determinar o campo elétrico E, a gente assume inicialmente qual é a sua orientação, que no caso ele é perpendicular à placa. E a gente precisa ter essa orientação do campo para escolher a superfície fechada adequada. Então, da mesma forma que fizemos com o campo B para usar a lei de Ampère, no caso do capacitor, a gente tem que assumir inicialmente qual é a orientação desse campo. E ao fazer isso, a gente está levando em consideração todas as cargas presentes, portanto, as cargas na placa superior e na placa inferior. Tendo essa informação, a gente então escolhe uma superfície fechada, usando como estratégia superfícies que tenham faces paralelas e perpendiculares ao campo. Isso apenas para facilitar o cálculo. Mas, naturalmente, a lei se aplica para qualquer geometria da superfície fechada. E fazendo os cálculos, a gente obtém EAG, sendo AG a área da tampa da superfície fechada que se encontra entre as placas, e a carga interna é sigma vezes AG, e com isso a gente obtém o resultado sigma sobre ε0. Portanto, a gente tem muita semelhança entre a lei de Ampère na forma integral e a lei de Gauss também na forma integral. E com isso a gente encerra esse exercício.